Vayeshev Yaakov be'eretz megurei aviv be'eretz Knaan. E se estabeleceu Yaakov na terra das peregrinações de seus pais, na terra de Knaan. Sabemos que esse território de Knaan é muito grande, havia muitas cidades ali dentro. Então, qual é o local de Knaan que ele se estabeleceu? O local é Hebron, onde os antepassados dele viveram, ele escolheu viver no mesmo local. Iniciaremos agora um assunto sobre um dos personagens mais poderosos de todas as escrituras sagradas, o Yosef, José do Egito. Dentro desse tema aqui, olha só, Yosef cuidava dos rebanhos, estava sempre com Bilhá e Zilpá, trazia relatos negativos sobre os irmãos dele. Isso aqui no contexto aqui do primeiro tema desse assunto, tá? Olha só, Yosef cuidava dos rebanhos, ele fazia o melhor serviço possível, o mais agradável. Isso é um dos motivos que causou inveja, porque ele era o mais amado, e ele fazia o melhor serviço. Estava sempre com Bilhá e Zilpá, as concubinas de Jacob. Jacob teve 2 esposas, 2 concubinas. O que ele fazia com elas? A mãe dele era Rachel. Por que ele estava com as concubinas? Por quê? Porque ele trazia relatos negativos. Entre eles ali havia muitas brigas, discussões, descontentamento, e ele ia levar esses relatos para o pai. Mais um motivo que tinham inveja dele. Uma das coisas que ele falava é que eles comiam órgão de animal vivo, que é uma das 7 leis de Noé, que é uma das proibições comer órgão de animal vivo. Eles maltratavam funcionários e abatiam animais de qualquer forma. Uma das menções que temos sobre isso é quando eles abateram um cabrito e passaram o manto dele no sangue do cabrito. Lembra desse episódio? Um pouco mais à frente ali. Aí uma das menções que eles abatiam o animal de forma inapropriada. A palavra é taref. Isso consta no texto hebraico mesmo, tá bom? Esses foram os motivos da inveja que tiveram contra ele, já começa aqui. Um pouco mais à frente, ainda dentro desse mesmo tema, ele era o mais amado de que todos os irmãos, e o pai dele, Yaakov, fez uma roupa para ele de manto de passim. É traduzido como lã fina, né? Uma túnica ou um manto de passim. Eu vou deixar na tela aqui essa palavra em hebraico. Ela é composta por 4 letras. Pei, Samer, Yud e Mem Sofit. Passim. Existem comentários que essa palavra, entende-se que ela está no plural, ele fez em dobro. Mais um motivo para que os irmãos tiverem inveja também. Essa palavra ela é uma espécie de código. Cada uma das letras representa alguns episódios da vida dele. Por exemplo, a letra P, eu vou falar na ordem cronológica do acontecimento, tá? Ó, vou deixar na tela aqui, ó. A letra Yud dessa palavra Passim é dos Ishmaelim, que eles estavam vindo com as especiarias, aquela caravana, no capítulo 37 e 25 ali em diante. Eles compraram o Yaakov, dos irmãos. Depois, a letra Mem, estou deixando na tela, da palavra Passim, são os Midianim, que também estavam envolvidos ali e participaram dessa compra do Yosef. Depois, a letra Samer, é os Soharim, os comerciantes da cidade ali do Egito, que compraram pelos Ismaelim, depois Midianim, passado pelos comerciantes para os comerciantes do Mitzrayim, Egito ali. E por último, a letra P, o Potifar. Aí foi vendido a última vez. 4 vendas aqui. Então essa roupa chamada Passim já é como se fosse uma menção ao que aconteceria com ele futuramente na venda dele até chegar no Egito. Vayelchu Echav lirot et tzon avihem bishechem. Eu li aqui na linha de cima. E foram os irmãos dele para pastorearem o rebanho do pai deles em Shechem, um local chamado Shechem. Agora na linha de baixo. Vayomer Israel el Yosef, Halo achicha roim bishechem, lecha ve'esh lachacha alehem. Vayomer lo, hineni. E disse o Israel, o Yaakov é chamado também de Israel. E disse o Israel para Yosef, acaso seus irmãos foram pastorear em Shechem? Vá e enviarei você a eles. E aí o Yaakov responde, eis-me aqui, hineni. É muito importante que você entenda e conheça a palavra hineni, uma palavra que ela está no presente. Hine, algo que está acontecendo agora. Eis-me aqui. Hine ou hineni. Hine é eis, o hineni é eis-me aqui. Lá na frente, bem lá na frente, é um tema para um outro vídeo. Livro de Isaías, capítulo 7. É um assunto lá que pegavam erroneamente para falar de uma mulher que daria
luz divinamente, né? Tradução não correta. O termo em hebraico, o Isaías fala, Hine ha'alma, eis a moça, não virgem, está grávida e dará à luz a um filho. O Isaías, ele fala, Hine, eis, a mulher está aqui ao seu lado, rei Acás, Isaías 7, tá? O termo em hebraico é esse, ou seja, era uma profecia para aquela época e ele estava dizendo algo que estava ali ao lado dele. Eis, a sua esposa Acás está grávida de você e ela vai ter um filho seu, Acás, rei Acás. Isaías 7, tá? Muito importante que você conheça esse termo Hineni. Voltando aqui. Então, o Israel, né, o Jacob, ele fala, será que eles foram pastorear em Shechem? Porque ele sabia da índole dos filhos, né? Ele falou, será que eles realmente foram para lá mesmo, né? Ele teve uma espécie de intuição aqui. Ele estava meio que sentindo que algo não estava certo, algo de estranho estava acontecendo, estavam tramando, e ele falou, vou te enviar para ver o que está acontecendo, né? E aí o Jacob, o Yosef, o José, ele responde prontamente, eis-me aqui, meu pai. Aqui é uma das provas aqui um dos ensinamentos sobre honrarmos nossos pais. Estamos sempre prontos para ajudar nossos pais, ajudarmos nossos pais, tá bom? E aí, ao longo da leitura, tá? No versículos 12 e 13 em diante, tá? Um homem vê o Yosef vagando ali no campo, procurando os irmãos. E aí, você me pergunta, o que você está procurando, né? E aí, o Yosef fala, estou procurando meus irmãos, acho que eles foram pastorear em Shechem. E aí, esse homem fala, eles foram para Dotã, um local chamado Dotã. Esse homem era o anjo Gabriel. Tá? Uma das provas disso está no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 21. Tá? Haish Gabriel, o homem Gabriel. Tá? Então foi o anjo Gabriel que foi enviado ali para ajudar ele, porque ele se perderia, não ia achar os irmãos. Então, meio que divinamente, o Eterno envia ali esse malach, esse anjo, para dizer para ele, eles foram para Dotã. Por que eles foram para Dotã, os irmãos de Yosef? Eles foram enviados para Shechem, mas eles foram para Dotã, que é um local mais distanciado, para que possam fazer alguma coisa de ruim com o irmão. Eles sabiam que o irmão deles ia atrás deles, né? Como consta ali nos assuntos anteriores. Eles sabiam, nosso irmão virá atrás de nós e vamos para um local mais distante e vamos tramar alguma coisa contra ele. Tá? Então, isso é uma das coisas que o Jacob, ele já estava pressentindo já isso aqui. E aí, ao longo do texto, ainda nesse tema, na trama que eles fazem, tá vindo aí o sonhador, vamos matar ele e tal. E aí o Reuven, no versículo 21, fala, não feriremos a alma. Lembra lá do Jó, né? Livro de Jó, que o Satã foi lá falar com o Eterno, né? O Eterno falou, faça tudo o que você quiser, mas não toque na alma dele. Não faça nada de ruim contra a alma dele. Então, os irmãos estavam planejando algo muito pesado, prejudicar até mesmo a alma dele. Então, esses motivos que ele fala, não feriremos a alma. Em muitas situações está escrito, não vamos matá-lo. Mas o trecho em hebraico é, não feriremos a alma. Versículo 21. Vayehika asher ba Yosef el Echav, vayafshitu et Yosef et kutonto et ktonet hapasim asher alav. E aconteceu quando veio Yosef aos seus irmãos, e arrancaram de Yosef a túnica dele, a túnica de Passim, lã fina, que estava sobre ele. Então, aqui no trecho anterior, eles foram para um local chamado Dotã para tramar contra ele, e agora ele chega, quando ele está chegando, ele fala, tá vindo lá o sonhador e tal, né? Eles tramam fazer algo contra ele. Agora, nesse tema, eles colocam ele vamos vender ele, e baixam ele num poço. E está escrito no versículo 24, ele foi jogado no poço, ele estava vazio e não tinha águas. Se está vazio, para que falar que não tinha água? Um dos comentários sobre isso nesse poço havia cobras, escorpiões e lagartos. Uma explicação de impureza extremamente baixa nesse local, e muito perigo também. Lembra lá do Daniel, que foi colocado na cova dos leões e nada aconteceu com ele? Aqui ele foi colocado também num local de muita impureza e muito perigosa, também não aconteceu nada com ele. Um outro motivo que estava vazio e não havia água nesse poço. Estava vazio de conhecimento de Torá e vazio de Torá, de ensinamento de Torá. Porque a Torá, a lei de Moisés, as escrituras sagradas, é comparada como águas. A água divina que alimenta, sacia a nossa alma. E ele tinha isso em casa com o Jacob. O Jacob, o pai dele, transmitia muita Torá para ele.
Agora ele foi jogado num poço vazio e sem água, ou seja, está sem Torá agora para ele, sem ensinamento, sem orientação divina. E aí os irmãos fazem tudo aquilo, né? Vendem ele, né? E aí pegam a túnica, abatem um cabrito, passam o sangue desse cabrito, levam para o pai e falam, olha só, seu filho foi atacado aqui por um animal e tal. E está escrito que Jacó ele ficou enlutado por muitos dias. Quantos dias? Não está escrito aqui, mas sabemos que foi 22 anos. 22 anos foi o total de tempo que o Jacó ficou ali, que o José, desculpa. Ele ficou ali, foi levado para o Egito, né? Desde a época do sonho das vacas gordas e magras, ele foi preso, foi vendido, etc. Teve a revelação dos sonhos, todo esse enredo foram 22 anos. Então, o Jacó ficou enlutado por muitos dias. Quantos dias? 22 anos de luto pelo filho vivo, achando, né, sem saber se o filho realmente estava morto, o que aconteceu, não enterrei ele, ficou muito mal. Esse quarto tema aqui ele é bem extenso e requer muita atenção, muitos detalhes aqui sempre passam despercebidos. Ele se estende do capítulo 38, é o capítulo 38 inteiro, tá? Sobre o Yehudá. Então são 12 tribos, né? 12 filhos, um deles é o Yehudá, que traduzem como Judá. Vamos lá, vou colocar na tela aqui, ó. Vayehi ba'et Rahiv, vayered Yehudá me'et Echav, vayed ad Ish Adulami, ushmo Hirá. E aconteceu naquele tempo que desceu Yehudá, ou se rebaixou Yehudá, de seus irmãos, e se associou ou se conectou com um homem Adulamim, e o nome dele Hirá. Por que Yehudá desceu ou se decaiu dos irmãos aqui? Ele ficou com remorso do que fez por ele ter sugerido vender o Yosef, no versículos 26 e 27 aqui do capítulo 37. Aí ele sugeriu vender, os irmãos passaram a roupa dele no sangue daquele animal, chegaram em casa e falaram, seu filho foi atacado. E aí o Jacó ele fica enlutado por muitos dias, 22 anos, e o Yehudá fica com remorso disso. Caramba, o que eu fiz contra meu pai, né? Por que eu tramei uma coisa tão ruim assim? Por isso ele se decaiu dos irmãos, ele saiu dali para se esquecer disso e se associou com esse homem chamado Hirá. O outro detalhe é, esse homem Hirá, ele era de um tipo de povo, um tipo de nação ali chamada Adulam, associação. Reconhece a palavra? Adulam, de adular, adulação. Quando a pessoa está adulando o chefe, adulando tal pessoa para conquistar algo, vem dessa palavra hebraica adulam, adulami. Continuando, dentro do tema ainda, capítulo 38 inteiro, tá? Versículos 10, 12 em diante. O Yehudá, ele teve 3 filhos, Onam e Shela. Tá? Ele arrumou uma esposa para eles, a Tamar. E o primogênito dele, que se casou com a Tamar, foi mau aos olhos do Eterno e morreu. O que ele fez de mal? Continuando. Aí o Yehudá traz o próximo filho, o Onam. Ele fala para ele fazer o conceito de levirato, só que ele também agiu mal aos olhos do Eterno e morreu também. 2 detalhes aqui, ó. O primogênito, faleceu e não teve descendente. Então, pela Torá, você é casado com um rapaz, ele é casado com uma mulher e ele falece, é permitido que o irmão dele se case com essa mulher para permanecer ou fortalecer a semente do irmão nessa mulher. A Kabbalah fala que acontece uma encarnação da alma desse irmão nesse filho com essa mulher, tá bom? Esse é um assunto cabalístico. É um assunto chamado levirato, tá bom? Aí esse segundo filho, chamado Onam, também agiu mal aos olhos do Eterno. Por quê? Porque ele desperdiçou a semente dele no solo. Ele estava ali tendo relação com a mulher, e na hora H ele, fazia com que a semente dele caísse no solo. Daqui aprendemos sobre a proibição de sêmen em vão, masturbação, etc. Porque é muito grave isso. Hoje as pessoas não morrem, mas existe uma espécie de morte espiritual que acontece caso isso é feito. Continuando, o terceiro filho, Shela. Aí o Yehudá fala para Tamar, vamos esperar que o terceiro filho, Shela, vamos esperar ele crescer. Tá bom. Aí a Tamar volta para casa do pai dela, só que ela não tem muita paciência de esperar. Ela acha que ela está sendo enganada ali. E aí ela se fantasia, se veste com uma roupa um pouco mais dissimulada, e ela se coloca numa encruzilhada, tá? Tipo numa esquina, e está escrito que quando o Yehudá foi para ir tosquear os animais, ele se desvia no caminho quando ele vê ela.
E aí tem todo o assunto, né? Versículos 17 em diante, ele fala, deixa eu meditar com você e tal. Só que ele não estava com o pagamento na hora. Ela fala, o que você pode me dar como garantia? Ele dá a garantia dela, né? E tal. Eles têm relação e ela engravida. Quando ele volta para pagar a garantia, versículo 20 em diante, tá? Ele volta para pagar a garantia dela. Ele chega nos homens do local, ó, mais um detalhe, que ele vai nos homens ali, né? Porque se ali tem mulheres em esquinas, então pode ser que os homens dali já estão acostumados a ver essas coisas, então ele vai nos homens do local e fala, por acaso tem aqui alguma Kedushá? Na tradução, ele fala assim, por acaso tem aqui alguma prostituta? Só que a palavra em hebraico é Kedushá, consagrada. Aí os homens falam, não tem nenhuma consagrada aqui. Não sei, nunca vimos uma Kedoshá por aqui. Dois detalhes aqui que sempre passam despercebidos. Lá na frente, livro de Bamidbar, livro de Números, o Bilam tenta amaldiçoar os hebreus, não conseguem. Tenta 3 vezes e não consegue amaldiçoar. Para Shabalak, Balaão tenta amaldiçoar. Aí ele fala, não consegui amaldiçoar, então vamos fazer o seguinte, o eterno Deus, ele detesta a idolatria e promiscuidade sexual. Então vamos mandar aqui umas mulheres para se deitarem com esses judeus, aí eles vão fazer promiscuidade sexual e vão fazer idolatria. Infelizmente deu certo esse plano dele. Essas mulheres, as mulheres enviadas por esse bruxo Balaão, eram tipo mulheres desse tipo aí, Kedushot, consagradas, mulheres destinadas a promiscuidades sexuais. Repara, a palavra Kedushá significa consagração, de Kadosh, sagrado. Só que esse termo era utilizado para o lado negativo. Atualmente, existem algumas religiões, mesmo no Brasil, que uma mulher que ela tem esse tipo de profissão relacionada a sexo, né? Algumas, não todas, elas são levadas a um local que faz um tipo de batismo, um procedimento espiritual para que a alma dela se abra para receber mais clientes e que ela tenha mais sucesso naquela profissão dela. Então ela é consagrada, ela é batizada, é feito um procedimento ritualístico para que ela tenha mais sucesso na profissão dela. Então isso não é de hoje, isso vem desde essa época aí. Por isso que ele fala, tem uma consagrada aqui, que na época eles consagravam mulher para esse tipo de profissão. Uma das menções eu falei aqui, livro de Bamidbar, Números, tá? O outro detalhe também ainda nesse tema da Kedushá, da prostituta, né? Esse é um dos motivos que no judaísmo ortodoxo nós não pronunciamos à toa os nomes supremos do Eterno. Os nomes dele, a gente não fica falando, a gente fala Hashem, Elohim, Ademut, Elokai, Kel, a gente não fala explicitamente os nomes dele. Um dos motivos é esse. As pessoas tendem a pegar as palavras sagradas e transformar em maldição. Até hoje é assim, infelizmente. As pessoas tentam, qual que é o nome de Deus aí? Fala para mim aí, fala uma palavra sagrada aí. E aí atribuem a idolatria, a todo tipo de maldição. Então, por isso que a gente não fica falando, sabe? Evitar problema, porque nessa época já existia isso. Tem muitas outras palavras na Torá que as pessoas, que você vê dentro do próprio texto mesmo, as pessoas usando a mesma palavra que é para o bem, a pessoa usando para o mal, tá? Infelizmente existia isso, esse é um dos motivos, tá? E aí, continuando, ela engravida do Yaakov e ela ficou grávida de gêmeos, tá? A Tamar. E aí o primeiro que saiu, o Zera, na hora do parto ali, estava tendo uma espécie de luta para ver quem ia nascer primeiro. E aí um dos filhos põe o braço para fora e a parteira coloca um fio escarlate avermelhado no braço dele para marcar que aquele saiu primeiro. Uma marcação ela fez, porque um estava saindo, um via, outro via, mas quem é quem aqui? Então, para saber quem é o primogênito, ela fez essa marcação. E aí o segundo filho é o Pérez, tá? Então o primeiro foi o Zera, que ela amarrou a fitinha para marcar, e o segundo foi o Pérez, tá? Nessa ordem. Esse é o trecho, aqui no capítulo 38 em diante, que pegavam para amarrar aquela fitinha vermelha, que eu vou colocar aqui na tela, né, de nozinhos e tal, vem daqui, do livro de Gênesis, capítulo 38. As pessoas atualmente achavam que isso é um símbolo de proteção, de quebra de impurezas e tal, mas na verdade essa mulher aqui, a parteira, ela colocou para marcar qual era a criança. E sim, havia uma espécie de culto ritualístico naquela época que trazia um tipo de proteção, mas não se sabe a origem, a fonte exata disso.
Se você sabe, coloque na descrição aqui desse vídeo, tá bom? Então é daí que vem isso, mas a mulher colocou para marcar, não foi para algo ritualístico, tá bom? E aí, finalizando aqui, no finalzinho aqui do capítulo 38, versículo 25 em diante, no momento do parto ela amarra esse fio escarlate, né, na mão do Zera, para marcar o nascimento dele, e aí a palavra mão aparece 4 vezes. Então ele colocou a mão para fora, depois voltou, aí ele colocou a mão de novo, ela amarrou a fita, e aí ele nasceu, aí ele estava com a fita na mão. A palavra mão, yad, aparece 4 vezes. Tá? Um dos motivos é que no futuro, o livro de Yehoshua, Josué, um homem chamado, cadê aqui? Achan, acho que é Achan aqui na tradução de vocês, ele cometeu 4 erros ali no livro de Yehoshua, Josué, que foram furtando os itens babilônicos em uma guerra que aconteceu ali, livro de Josué, capítulo 7, e ele furta o anátema, que são artefatos babilônicos da época ali, que são 4, e ele furta, ele é condenado por isso. Então esse Achan é descendente desse garoto chamado Zerah, que é a mulher, que a parteira amarrou uma fita escarlate no braço dele. Então essa é uma menção de algo ruim que aconteceu no futuro. Voltando ao assunto do Yosef. Ve-Yosef horad Mitzrayim, Vaiknehu Potifar Saris Paro Sar Hatabachim, Ish Mitzri, Mi Yad Hashmeelim, Asher Horiduhu Shama. E Yosef, baixado ao Egito, e foi comprado por Potifar, o oficial do faraó, chefe dos matadouros, homem egípcio, da mão dos Ishmaelim, ismaelitas, os descendentes de Ismael, filho de Abraão, que desceram para lá. Repare aqui, essa palavra desceu ou baixado ao Egito, ela aparece muitas vezes aqui, Horad, Horidu, tá? De baixado ao Egito. Até hoje esse termo é utilizado em Israel. Quando você está em Israel e você vai viajar para algum outro local fora de Israel, é falado o seguinte: descerei ou me baixarei até outro local. É falado dessa forma. Ou se você está fora de Israel ou você vai para Israel, é falado assim: subirei a Israel. Porque aquele local é um local muito sagrado, muito elevado espiritualmente. Então quando você está indo para Israel, você está subindo. Essa é falado assim até hoje. Quando você sai, você está descendo de nível espiritual. Isso acontece também quando Abraão vai para lá. Está escrito exatamente assim: ele desceu para o Egito, ele subiu do Egito. Quando ele está chegando no Egito, está escrito que ele desceu. Ou seja, ele se baixou, se decaiu espiritualmente nessa ida até o Egito. É o que acontece com o Yosef aqui, ó. Ele foi baixado ao Egito. Ele estava num local de muita elevação espiritual com o pai dele, na casa dele ali. Ele recebia muito amor, muito carinho, muito ensinamento de Torá, né? O Yaakov, né, descendente de Abraão, etc. Ele saiu dali, foi tirado dali à força, foi baixado a um local muito rebaixamento, né? Foi preso, etc. Então se decaiu espiritualmente devido a estar nesse local de muita impureza e aos problemas que ele passou. Mas está escrito todas as vezes aqui, ó, vai rir Hashem et Yosef, e esteve Hashem com Yosef. Todas as vezes aqui, no sonho ele foi preso, enfim, quando ele estava ajudando ali na época das vacas magras e tal, as vacas gordas e magras, e o Eterno está sempre com Yosef. Por que o Eterno está sempre ajudando ele? Porque ele teve muita humildade, ele teve muita convicção, sabendo que aquilo é um propósito divino, aquilo era para o bem. Ele foi vendido pelos irmãos, ele foi preso e tal, etc. Mas ele nunca viu isso com maus olhos. Eu, particularmente, preciso aprender muito mais com o Yosef em relação a isso. Às vezes eu passo por algum problema na vida, eu já falo, isso aqui é um problema, isso aqui está atrapalhando. Mas aí quando eu vou ver depois, no decorrer de todo o acontecimento, eu vejo que aquilo foi, no final, foi algo bom. Então eu me equivoquei em me enraivecer, ficar bravo, temeroso por aquele problema que eu estava passando. E Yosef não teve isso, ele teve muita certeza que o Eterno sempre esteve com ele. Ele fala, né, quando ele se reencontra os irmãos: se não fosse o Eterno estar comigo, e foi ele que me trouxe até aqui, ele que fez com que tudo isso acontecesse. Ele sabia disso, ele estava sempre bem confiante que tudo estava certo. E por isso, esses motivos que o Eterno sempre esteve com ele. Ainda aqui sobre Yosef, tá? Nos versículos 7 até o 23, estou colocando na tela. Vai ri achar hadevarim ele, vatissa eshet adonav et eineha el Yosef, vatome,
Shirvá em mim. E aconteceu, depois desses acontecimentos, ergueu a mulher do senhor dele os olhos dela em Yosef e disse: deite-se comigo. Eu fiz questão de traduzir aqui ao pé da letra mesmo do hebraico, seguindo a construção gramatical. Mas adaptando ao português, tá? Então, aconteceu depois dessas coisas, a mulher do senhor dele ergueu os olhos dela em Yosef. E ela disse: deite-se comigo. A esposa do Potifar, né? Olha só, seguindo a lógica, o raciocínio, a construção gramatical do idioma hebraico, tá? Vou deixar na tela aqui a forma as palavras aqui, ó. Vatissá eshet Adonav et eineha el Yosef. Essa palavra vatissá, de issá, de erguer os olhos, não sempre ergueu, um erguer de olhares, ela olhou com outros olhos. E foi isso que aconteceu, mas essa palavra tissá é algo muito mais profundo, já explicarei. A mulher do Adonav. É o mesmo termo utilizado para a palavra Adonai. Nós sabemos que não é, né, é o senhor dele, é o Potifar, que ele foi o senhor, ele foi o patrão dele. Esse é o termo utilizado. Mas vamos lá. Et eineha, os olhos dela, el Yosef. A palavra el aqui é em Yosef. Mas se lemos a Torá sem as pontuações, aqui é um dos nomes do Eterno. Então, há aqui alguma influência espiritual por trás desse erguer dos olhos dela em Yosef, né? A patroa dele olhou ele com outros olhos, desejou ele, quis se deitar com ele. Ela faz: deite-se comigo, né? Olha só, aqui é uma menção do seguinte, resumindo aqui, ó. Então, né, o Yosef ele era muito bonito, de corpo e semblante, e aí a mulher dele ergueu os olhos, a mulher do patrão dele, a patroa dele, a esposa do Potifar, desejou, cobiçou ele, falou: deite-se comigo, e ele se recusa. Ele fala: eu sou o mais poderoso aqui, mas mesmo assim, eu não vou mexer com você, né? Ele falou: cuida da minha casa, mas com a minha mulher você não mexe, né? E aí teve uma festa, ele saiu, ela agarrou ele e tal, e ele se desvencilha dela, fica a roupa dele na mão dela, né? A capa dele. Essa divisão que é feita quando ele se desvencilha dela, é uma menção, depois em mérito disso, o mar se abre para os hebreus, tá? Isso é um tema para um outro assunto. Cada ato feito aqui tem um impacto positivo futuramente. Essa resistência que ele teve em não se deitar com a patroa dele, né? De cobiçar a mulher do próximo e tal, não fazer uma coisa dessa, né? Muito errado isso. E aí quando o marido dela volta dessa festa, ela fala: vocês trouxeram esse homem hebreu para zombar de nós. Ivri, hebreu. Aí tem a palavra judeu, hebreu. Para provar que Abraham, Isaac e Jacob eram hebreus, judeus. O judaísmo vem daí, livro de Gênesis, tá bom? E aí ela fala: esse hebreu aí veio para zombar de nós, e aí olha só, ele tentou se deitar comigo à força e tal. E aí o Yosef é colocado na prisão, e o Eterno sempre está com ele, e fez ele sempre prosperar. No finalzinho aqui, versículo 23. Lembra do que eu falei anteriormente, né? Olha só. Um dos motivos que essa esposa do Potifar quis se deitar com o Yosef, a patroa dele quis se deitar com ele, é que os astrólogos disseram para ela que ela teria filhos com ele. Só que essa astrologia não foi muito precisa, tá? Porque originalmente o Yosef ele teve filhos sim, só que com a Asnat, filha do Potifar. Entende-se que essa Asnat era filha dessa mulher também, da mulher que quis se deitar forçosamente com o Yosef. Então os astrólogos do Egito viram, falaram para ela: você terá filhos com Yosef. Mas na verdade é Asnat, uma descendente dela, que teve filho com Yosef. Ele teve 2 filhos no Egito. Só que o Potifar ele era eunuco. O que é um eunuco? Ele tem o órgão sexual triturado, arrancado, cortado, triturado, para poder trabalhar para o faraó. Por que isso? Porque o faraó tinha muitas mulheres, tinha um harém, e aí deixar os homens, ele não conseguia dar conta de todas as mulheres, e alguma mulher ficava ali com vontade, aí tinha muitos funcionários ali, para conseguir dar conta disso, para não ter uma traição ali, né, algum dos funcionários acabar pegando alguma das mulheres dele, então já cortar logo o benimbau do cara, para que não tenha problema dele querer se deitar com uma das mulheres dele. Então se ele era eunuco, como que ele teve filha? Na verdade é que ele teve essa filha antes. Para a pessoa ser um eunuco do faraó, lembra daquele meme lá? Para que a pessoa tenha esse cargo, para que a pessoa possa trabalhar, não é assim bagunçado. O faraó pega e já vai arrancando
a ferramenta do cara e bota ele para trabalhar ali. O pessoal chega no faraó e fala, eu quero trabalhar aqui, tá? Eu sei que eu serei um eunuco, tá? Eu terei minha ferramenta cortada aqui. Aí essa pessoa ele recebe o pagamento antes de tudo, recebe muito dinheiro, casa, pagamento, ouro, prata e tal, e ele pode ter relacionamento com a esposa, tem muitos filhos, e era normal no Egito, até hoje, né, os muçulmanos eles podem casar com 2 esposas, né, 3 esposas, 4. Então esses homens lá, antes de serem eunucos, eles podiam se casar, ter muitos filhos, ter sua família normal e tal. Quando estiverem prontos, aí vamos para o faraó e falar, estou pronto, já bati minha meta aqui, já posso ser seu funcionário, e aí é cortado, né, a ferramenta dele, e aí ele vira o eunuco do faraó. Né? Então é isso. Então, voltando, por que a patroa do Yosef quis estar com ele? Porque os magos, os astrólogos da época disseram que ela teria filhos dele, mas erraram, porque quem teve foi a Asnat, filha de Potifar. Finalizando aqui sobre o assunto do copeiro e o padeiro, tá? A palavra mishte, o homem que oferecia as bebidas, e o padeiro, Ofim, chefe dos copeiros e chefe dos padeiros, tá? Versículos, capítulo 40 até o fim aqui, até o versículo 23, o capítulo 40 todo, tá? Então, Yosef estava lá na prisão, e um dos detalhes extremamente importantes para toda a humanidade é isso aqui. Esses homens tiveram sonhos e estavam tristes. Aí o Yosef chega neles e fala, por que vocês estão tristes? Meu, você está preso no calabouço, mal se sabe quando ele sairá de lá. E o Eterno sempre está com ele. E ele está bem contente. Por que vocês estão tristes? O Yosef, que mais teve motivo para ficar triste ali, ele não estava triste. Esses motivos, aqui uma das provas, que o Eterno sempre está com ele e que sempre prosperou tudo o que ele fez. Humildade, respeito, confiança, fé, perseverança. Ele representa tudo isso. Ele demonstra aqui nesse sonho. E aí esses 2 homens têm um sonho parecido, né? E aí o Yosef ele desvenda esses sonhos. Detalhe importante, Yosef anteriormente, no início do assunto aqui, ele teve 2 sonhos, que os feixes estavam se prostrando para ele e o sol, a lua, as estrelas se prostrando para ele. Isso se concretiza lá na frente quando ele se encontra com os irmãos, né? Que os irmãos dele trazem os feixes e aí eles se prostram diante dele quando ele estava ali como vice-rei do Egito. Se concretizou o sonho. E depois o sol, a lua, as estrelas se prostrando para ele, de novo, né? O pai, a mãe e os irmãos se prostrando para ele quando toda a família desce e se encontra com ele ali. Então o sonho dele se concretiza 22 anos depois, hein? Detalhe aqui, ó. Ensinamento sobre sonho. No início do assunto, quando ele tem os sonhos, ele sai falando, pessoal, eu tive um sonho aqui e os feixes se prostraram para mim, o sol, a lua e as estrelas se prostraram para mim. Os irmãos dele invejam ele e começam a falar mal dele. Se você tem, atualmente, é uma mensagem para você agora, tá? Se você tem algum sonho atualmente, muito cuidado para quem você vai falar e como você falará esse sonho para aquela pessoa. Se essa pessoa interpretar para o lado negativo, mesmo a pessoa não tendo muita elevação espiritual, você corre o risco daquele problema se concretizar. A pessoa fala, você sonhou uma coisa ruim, você vai sofrer, acontecerá um problema na sua vida porque você sonhou tal e tal coisa. Pode acabar acontecendo, tá? Mesmo que a pessoa não tenha elevação espiritual. Muito cuidado ao revelar sonho para qualquer pessoa. Quando é assim, a gente fala para um rabino, tá? A gente primeiro tem que contar na Torá, nas escrituras sagradas, o que quer dizer esse sonho. Sonhei com cachorro, sonhei com cavalo, sonhei com água, sonhei com uma espiritualidade. Tenta encontrar na Torá alguma resposta para isso, ou se leva para um rabino ortodoxo de confiança que ele interpretará de uma forma correta e precisa aquele tipo de sonho que você teve, tá? Se você não conhece algum rabino, alguém que saiba interpretações, entre em contato, deixa na descrição aqui o meu número, posso indicar para você, tá? E outro detalhe ele sonhou em seguida. O Yosef, ele sonhou os feixes e depois um outro sonho das sol, lua, as estrelas, em seguida, em sequência. Quando você sonha algo assim muito sequenciado, muito próximo, curto período de tempo, um mesmo sonho com a mesma interpretação, o mesmo significado, é 100% de certeza que acontecerá aquilo que você sonhou, quando você sonha muito em sequência. Isso é um dos significados de sonhos. E aí o copeiro e o padeiro sonham em sequência, só que são pessoas diferentes. Só que um sonha uma coisa, outro sonha outra coisa, mas é a mesma mensagem. E o faraó também sonha em sequência, sobre as vacas gordas e magras e sobre as espigas
saudáveis e ressecados pelo vento do Oriente. Sonho muito próximo e a mensagem parecida, tá? Então, se acontecer isso com você, muito cuidado para revelar para qualquer pessoa, e se for sequenciado, vai acontecer, certeza, tá? Já aconteceu comigo, é um tema para outro vídeo. Se eu começar a falar aqui, o vídeo ficará maior ainda. Voltando aqui. Então, esses dois homens têm sonhos, tal, o copeiro e o padeiro, e aí o Yosef, ele desvenda esse sonho e dá certo, tá? E aí Yosef fala pro copeiro o seguinte: revela esse sonho aqui, por favor, vai lá e fala bem de mim pro faraó, lembra de mim lá para ele. E aí no finalzinho aqui, no versículo 23, e o chefe dos copeiros voltou ao cargo dele, e ele não se lembrou de Yosef e se esqueceu dele. Um dos detalhes aqui se você está oferecendo ajuda, não fica pedindo ajuda em troca. Eu te ajudei, mas faz alguma coisa para mim, tá? Ajude, simplesmente por ajudar alguém, você receberá o seu mérito por isso, receberá a sua recompensa por isso. Não fica pedindo. Esse foi um dos motivos que Yosef ficou mais 2 anos preso, porque ele ajudou e ainda ficou pedindo ajuda. Ele ficou pedindo, lembra de mim lá, né? Não era para ele ter feito isso, tá? Outro detalhe aqui é o seguinte: porque o que eles erraram? O copeiro e o padeiro. Um dos motivos não está escrito explicitamente, e quem foi enforcado foi o padeiro. Por que o padeiro foi enforcado e o copeiro não? E o que erro que eles cometeram contra o faraó? Quando o copeiro foi entregar o vinho para o faraó, o copo de vinho dele, tinha uma mosca dentro do vinho, dentro do copo, tá? E aí o padeiro, qual foi o erro dele? Quando ele foi entregar o pão para o faraó, tem 2 interpretações: ou tinha uma pedra dentro do pão, ou uma lasca de madeira, e aí o faraó engasgou com aquilo, e aí falou: você está querendo me matar, hein? Você colocou esse negócio aí no meu pão aí, para eu engasgar e morrer? Por isso que o padeiro foi enforcado. Já o copeiro, já aí dá para explicar, né? É uma mosca, tipo, mosca, né? Nunca se sabe, né? Você está trazendo uma sopa aí, uma comida, e de repente posa uma mosca em cima, esses bichos aí, não tem como segurar uma coisa dessa, né? Aí, tá... Esse argumento é válido, né? Tá bom, vai, mosca é uma coisa que acaba caindo mesmo nas coisas. Já uma pedra ou uma lasca de madeira dentro do pão, não, isso aí é inadmissível. Interpretar que aquele padeiro tentou matar o faraó, né, fazendo ele engasgar, por isso ele foi enforcado. Então, agradeço muito pela atenção, pessoal. Desculpa esse vídeo ter ficado muito longo, espero que tenha ficado entendível esse ensinamento. Esse assunto sobre Yosef é um dos assuntos mais profundos, mais importantes de toda a humanidade, e humildade, respeito, confiança no eterno, tranquilidade. Sofreu muito, mas sempre de cabeça erguida. Muito importante mesmo o ensinamento de fortalecimento de Yosef, José do Egito.